Bom dia, meus irmãos. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar a nossa reunião de hoje, nossa doutrinária, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados que são brancos e pacíficos. Desde a instrução dos Espíritos, vamos falar aqui sobre a paciência. O que os irmãos nos informam com relação à paciência? Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis, antes bendizei Deus onipotente, que pela dor deste mundo vos mandou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para sermos instrumentos do nosso sofrer e para nós, porém, a prova da paciência. A vida difícil, pensei, compõe-se de dados, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que se acabam por ferir. Se, porém, atentarmos os deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fonte. Coragem, amigos, desde o Cristo vosso modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Essas palavras resumem tudo. Um espírito amigo, em Harvard, em 1862. Vamos nos aquietarmos, fechar nossos olhos, procurar esse momento de tranquilidade, de paz, que esse ambiente agora nos proporciona, para fazer uma oração. Na verdade, uma ligação maior, todos nós, com o mundo espiritual. Primeiro, pedindo ao Pai Celestial, aos bons espíritos, que aqui se encontram, que nos proteja, que nos oriente, oremos por esses irmãos, os trabalhadores da casa. Façamos uma prece para os nossos irmãos que aqui são trazidos. Muitos estão em necessidade, à procura de auxílio e de esclarecimento. Nesta tarde nós possamos colaborar com eles em pensamentos, emanando pensamentos bons, e que a mensagem do nosso irmão palestrante chegue às suas consciências. Oremos por esse irmão que está em necessidade. Façamos uma prece para nossos irmãos encarnados, nossos irmãos que nesse momento se encontram em algum lugar onde há sofrimento, os presídios, nossos irmãos de vício de conduta, nossos oficiais que se encontram trabalhando nesse momento, nessa casa ligada à nossa polícia, que eles possam também receber as nossas energias, as nossas boas intenções. Oremos por eles. Passamos lá para o nosso irmão palestrante. Ele possa ser assistido em seus dias espirituais, possa ser inspirado, possa trazer para todos nós a mensagem de Cristo, a mensagem da qualificação. Orem para o nosso irmão. E que eu não me mostre amado, com a tua permissão sempre, damos início aos trabalhos desta parte.
Passo a palavra para o nosso irmão Robson Ferreira, Robson Ferreira, que tem um tema hoje, a lei de liberdade, e o subtema, a liberdade de pensar e seus desdobramentos, modelando a alma e o corpo físico. Um aviso aqui da casa, inscrições abertas para o curso de acolhimento. Informa também que recebemos doações de produtos não perecíveis e enxoval de bebê para as gestantes. Está seguindo para Deus, irmão. À vontade. Amigos, boa tarde a todos, a todas, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É uma alegria poder retornar a esse espaço físico e espiritual de aprendizagem em torno da doutrina espírita, que é o núcleo espírita da Polícia Militar, o NEPOM, aqui em Salvador, no bairro dos Barris. Aos amigos que nos acompanham pela transmissão que está sendo feita pelo canal do YouTube do NEPOM, nossos votos igualmente de muita paz. E como foi dito, hoje a nossa proposta é nós refletirmos em torno desta lei, que é uma lei natural, que é a lei de liberdade. Para quem compusca o livro dos Espíritos mais assiduamente, sabe que esse livro ele é dividido em 4 partes, em que a primeira vai falar sobre as causas primárias, incluindo a temática Deus. A segunda parte vai falar sobre o mundo espírita ou espiritual, que dentre os 12 capítulos, salvo engano, vai tratar sobre, por exemplo, reencarnação, desencarnação, além de outros temas que compõem esta realidade a qual todos nós conhecemos, que é da vida e que é da morte. A terceira parte, por sua vez, do Livro dos Espíritos, vai tratar especificamente das leis morais, que contém 12 capítulos. Dentre essas leis morais, nós temos a lei natural ou divina, a lei de adoração, de conservação, de destruição, a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de amor, justiça e caridade, e também a lei de liberdade, que é exatamente a penúltima lei que antecede esta última, a de justiça, amor e caridade. E a quarta parte desse livro vai tratar sobre as esperanças e consolações, em que Kardec vai pontuar a respeito das penas e gozos futuros e presentes. Seja qual for uma das partes que nós quisermos aprofundar ou refletir, nós vamos encontrar presente e de forma bem explícita, bem clara, esta lei, que é a 11ª do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que será motivo das nossas reflexões, a lei de liberdade. Porque em todo o livro composto pelos Espíritos, dentro de uma mediação de Allan Kardec e dos médiuns que ali estavam, nós vamos perceber quão importante, quão vital é esta lei para nós que somos espíritos criados por Deus na simplicidade e na ignorância, para atingirmos o final, para chegarmos à condição de espíritos perfeitos, uma vez que esta é a nossa destinação, alcançarmos a perfeição.
Nascemos na simplicidade, nascemos no desconhecimento das leis, na ignorância delas, mas nos foi facultado o livre-arbítrio dentro da lei do progresso para progredirmos mediante as conquistas intelectuais e morais, a fim de nos aprimorarmos e melhor conhecermos dessas leis divinas ou morais, a fim de nos facultar sabedoria, inteligência, conhecimento, a fim de alcançarmos então a condição de iluminação. Para tanto, é necessário que nós avancemos na senda do caminho da evolução através dos processos reencarnatórios, nos quais nós estaremos constantemente fazendo esse processo de mediação, de aprendizado para o nosso crescimento pessoal e moral. Mas, sobretudo, considerando que todos atingiremos esta realidade, mas caberá a cada um de nós a escolha, a liberdade para nos decidirmos quando e em que intensidade faremos esse movimento de progresso. E por isso insistimos em dizer que a lei de liberdade faz parte de todo o processo, desde o nascedouro até o estágio final, a perfeição, presente, fazendo com que cada um dos filhos criados por Deus assuma de forma consciente ou inconscientemente o seu progresso, dando-lhe a liberdade de escolher qual caminho a seguir. Porque quando nós vamos discorrer a respeito do bem e do mal, que nós encontramos também no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ao tratar das leis naturais ou divinas, nós vamos encontrar uma questão, a de número 630, em que Kardec vai perguntar às entidades superiores o que seria o bem, o que seria o mal. E os Espíritos prontamente assim disseram: o bem é tudo quanto está de acordo, proximal com a lei de Deus. O bem. E o mal é tudo que dela, da lei, se afasta. E somos infelizes, sofremos, porque desta lei nos afastamos, por ignorância, por desconhecimento da lei. Insistimos em nos manter fora da lei, como ainda hoje na nossa existência. As leis humanas estão aí para regular o ir e vir das criaturas, a boa convivência. Nós somos um país que temos o melhor código disciplinar judiciário do mundo. No entanto, o que mais nós vemos são os foragidos da lei, os distanciados da lei, porque por escolha e não por uma vontade divina, nós fazemos movimentos contrários ao bem, que é estar próximo da lei. Porque quando Deus nos cria, ou quando nós atingimos a condição de humanidade, de seres inteligentes da criação, nós somos dotados, dentre outras coisas, a exemplo da inteligência, de livre-arbítrio, de liberdade de pensar para escolher. Evidentemente que no início dessa jornada de aprendizado no reino nominal, nós ainda não temos propriamente consciência dessa integração entre nós e o Pai. Porque até pouco tempo atrás, estagiávamos no reino animal, e um pouquinho antes de ontem, no reino vegetal, e alguns dias atrás, no reino mineral.
E não se dá a mudança da noite para o dia. É preciso que haja tempo, como nós precisamos de tempo para mudar de concepção ideológica, para compreender um determinado assunto, para nos afinizar em um processo relacional com o outro. Então é na vida que nós precisamos de um tempo para absorver o conhecimento e o entendimento da verdade que liberta. Porquanto Jesus nos convidou a conhecê-la, para que nos tornássemos libertos. Olha a lei de liberdade. Portanto, ser livre, que é um tema altamente filosófico e muitas vezes contraditório, é sempre a partir de uma determinação interna, de um movimento de autoconhecimento para tomar uma decisão consciente do que se quer na existência, para alcançar resultados melhores do que quando aqui aportamos. Por esta razão, é facultada ao Espírito esta condição, se não propriamente de seres livres, mas seres pensantes. Por isso que a liberdade de pensar é uma condição do ser humano. Porque nos permite fazer escolhas, mesmo quando nos encontramos, e ainda hoje é comum essa realidade, vivermos sob a regência da escravidão. Quantos são aqueles que ainda hoje, passados mais de 150 anos da libertação dos escravos, até muito mais, nós temos situações de escravidão do trabalho, de relacionamentos, de convivência entre nós. Se não é uma determinante na totalidade dos países, mas nós encontramos a miúde rincões de escravidão no mundo, mostrando que, embora dotados de liberdade, livres, homens e mulheres, mas nós vivemos as nossas prisões escravidões. A exemplo dos vícios, dos comportamentos asselvajados, equivocados, que carregamos no fervor da alma como sendo um atrativo de vinculação por uma necessidade, se não de sobrevivência, mas de uma satisfação interna que não nos permite, muitas vezes, escolher para o bem, para o belo, para o divino, embora sejamos livres. E isso acontece quando vemos pessoas inteligentes, dotadas de saberes, títulos, economicamente bem situados na sociedade, mas que vivem verdadeiros processos de aprisionamento de si mesmo. Seja por conta do medo, seja por conta da agressividade, da violência, seja por conta de escolhas que os levarão a um processo de sofrimento, de penalização dentro da própria lei dos homens, porque vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, na lei divina moral, salvo engano é a 620, mais ou menos por aí, não me recordo agora, o que seria a definição de moral. E os Espíritos vão dizer que é o bem conviver uns com os outros. Que essa moral é exatamente o princípio da boa convivência. Mas só conseguimos estabelecer uma convivência saudável com o outro, que pode ser o vizinho, o companheiro de trabalho, o colega, o chefe, ou mesmo o companheiro de casa, a companheira, o marido, a mulher, os filhos, se nós tivermos a consciência e o entendimento mais aprofundado de liberdade desta lei, porquanto queremos sempre aprisionar emocional,
patrimonial, cultural, financeiramente, aqueles que nós convivemos, para que esses se sintam subjugados por nós que nos sentimos poderosos e superiores. E quantas vezes também isso acontece no âmbito do pensar, do falar. Os títulos acadêmicos, as posições hierárquicas estão aí para comprovar esta realidade. Que, embora dotados desses artefatos ou desses recursos sociais e culturais, mas nem sempre somos livres. Portanto, é um tema que hoje ainda se discute dentro das academias, pelos sociólogos, pelos filósofos, pelos cientistas do conhecimento humano, mas que não se tem ainda e propriamente um conceito fixo e exato que possa determinar o que de fato é esta lei. Mas seja como for, todos nós, consciente ou inconscientemente, nos movimentamos em torno dela. Porque, como já dissemos e vimos, é uma lei natural da vida, como é a do progresso, como é a da conservação, da destruição, da lei de adoração. Porque quanto mais livre é o espírito, encarnado ou não, mais vinculado a Deus ele o é. E menos aprisionado à matéria, às coisas do mundo, ele deixa de ser. Quanto mais livre é o espírito, do ponto de vista da consciência em relação à lei, mais ele vai trabalhar para o coletivo. Observe, Senhor. Quanto mais ignorantes em relação à lei, mais embrutecidos e materializados, nós trabalhamos para o nosso bem-estar próprio. E aí o que nós fazemos? Trazemos toda a riqueza do mundo para um grupo pequeno, como hoje estatisticamente é comprovado. A riqueza do mundo está concentrada em um grupo de 2 ou 3%, quase 5% se chega. Enquanto que a população maior, o iceberg que está embaixo, é dos miseráveis, dos pobres, dos que não têm condição. E com essa pandemia que ocorreu 3 anos atrás, isso tornou mais claro. A linha da miséria se tornou mais grossa do que nunca. As guerras estão aí para dizer também dessa realidade. Então, quanto mais viventes da lei, mais livre eu sou. Porque a liberdade não é o fato de ir e vir, embora muitos assim acreditem. Eu sou livre porque eu posso querer parar aqui o meu trabalho e ir embora. Eu posso dar na telha de fazer isso ou aquilo nesse sábado, hoje à noite, porque hoje é sábado e tudo é permitido, supostamente. Eu tenho condições, eu quero curtir, eu quero fazer e eu me permito para sentir prazer e satisfação. Eu sou livre para fazer do meu corpo o que eu quero. Hoje a filosofia de alguns grupos feministas e machistas, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Porque eu sou livre para escolher. Se eu quiser abortar, eu aborto. Se eu quiser me cortar, eu me corto. Se eu quiser me tatuar, eu me tatuo. Tá aí. Qual o problema? Eu tenho dinheiro, eu pago. Eu tenho recursos, eu vou lá e faço. Quem que vai me impedir? Nem a lei. Porque quantos estão suportando a lei para satisfazer os seus apelos inconscientes, os seus desejos? Acredita-se para a maioria que ser livre é isso. É isso. Quando em verdade, na perspectiva espiritual e embasada na teoria espírita, ser livre é cada vez que você assume compromisso com a lei.
a lei de Deus, não apenas a do homem. Porque eu posso ser regiamente servidor da lei dos homens, mas eu não sou livre. Eu posso ser escravo do tempo, do horário, da lei. Porque compulsivamente eu vou estar cumprindo a lei e cobrando de quem não cobra, que cobre ou que seja penalizado por não cumprir a lei. São os muitos movimentos que nós vemos mundo afora. Mas ser livre é ter uma consciência divina que o movimenta em torno do cumprimento da lei. Porque entende que é responsável por si e pelo coletivo. Então eu sou livre quando conscientemente escolho não destruir a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, a floresta. Quando eu entendo que eu não devo poluir os rios, que eu não devo ter um gasto muito excessivo da água. Quando eu entendo que eu posso tirar dos meus recursos pecuniários para poder dividir com aqueles menos afortunados, dando-lhes uma condição mais digna. É quando eu me habilito a ser um voluntário livremente a serviço da coletividade a qual eu pertenço. É ser livre, porque não existe uma imposição da lei, mas um estado de consciência desperta. É o que Joana de Ângeles considerou como sendo um homem integral. Um homem integral é um homem que está no mundo, convivendo com o mundo, mas se diferenciando do mundo pelo comportamento que se tem. Não por se achar melhor, mas por ter a consciência do respeito e do dever para com todos com os quais convive. E isso implica, obrigatoriamente, em um movimento que Joana também considerou nesse livro, o autodescobrimento, uma viagem interior. Somente através de um movimento interno de autoconhecimento é que nós podemos alcançar uma condição mínima possível em um planeta como o nosso, de um homem e uma mulher livre. Porque o homem e a mulher livre são, em verdade, um homem de bem que o Evangelho patrocinou à época por Jesus. Que, na medida em que vê a situação ali daquele homem caído, aquele considerado de má vida, o samaritano, sem valor, sem casta, sem recursos, foi lá e parou os seus afazeres para socorrê-lo, para ajudá-lo, para limpar as feridas, para levá-los a uma estalagem. Ninguém disse que ele teria que fazer aquilo. Nem mesmo a lei do Torá, ou da Torá, impunha que ele fizesse isso. Porque antes passou o delegado, o pastor, passou um outro elemento lá, que viu a situação e caiu fora. Passou lá. Mas o dever de consciência de humanidade fez com que ele disse: se eu estivesse ali, eu gostaria de ter alguém que me socorresse. E se eu estou vendo alguém ali precisando de socorro, por que eu não vou ajudar? Olha a consciência desperta, madura. Então ele para os seus serviços e vai fazer. E além disso, que é muito interessante essa passagem, merecedora de um estudo mais aprofundado, ele faz algo que raramente, penso eu, a maioria de nós não faria. E eu me incluo nessa maioria. Ao colocar o sujeito na estalagem, que hoje a gente chamaria do hotel, da pousada, ou ainda de um hospital particular, pagar o honorário do dono da estalagem e se comprometer
em pagar o que ficou a mais ou faltando quando do seu retorno. Porque a gente não quer pagar a conta quando come ali no restaurante, reclama ou dá uma tentativa de subornar ali o garçom, dizendo que a comida não está boa, que tem que trocar aquela coisa toda, ou paga reclamando, quanto mais pagar além daquilo que foi dispensado naquele doente. É uma atitude de caridade do homem livre, da mulher livre. Ninguém me impôs. Isso é liberdade de pensar. Isso é processo alquímico, que nem sempre nós fazemos. Porque ficamos presos, na maioria das vezes, na letra que mata. No que está escrito na lei. Mas o que vem depois da lei? Esses poucos se permitem compreender para serem livres do que está posto na lei. Porque a lei quase sempre tenta nos favorecer, a pelo menos um grupo menor. Mas quando eu tenho consciência e uso essa lei de liberdade em favor do coletivo, eu passo a ser um elemento responsável e não corresponsável por tudo que me acontece, por tudo que eu faça. Eu entendo, a exemplo da citação paulina, muito conhecida de nós, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Claro que esse processo de consciência da lei se dá mediante a muitas reencarnações. Há muitos movimentos de enfrentamentos da própria lei. Por isso que esse livre-arbítrio ele é parcial. Qual é? Para a criança. Os nossos filhos, quando na fase infantil, não tinha a liberdade de escolher a roupa que iria usar, a escola que ia estudar, o dentista que ia fazer o tratamento dentário, a comida que queria comer. Os pais coordenavam, determinavam. Na medida que ia crescendo, havia, como ainda há, uma negociação muitas vezes. Estabelece alguns elementos e a criança começa a escolher. Ou vai conversando com ela para que ela entenda a importância daquela ação. E somente mais tarde, quando crescido, lhe é dado, por exemplo, a chave de casa. Na juventude, mais ou menos, na pré-adolescência, porque antes não tinha esse direito, essa liberdade de ter a chave de casa, o carro. Então são conquistas que vão ocorrendo na medida da maturidade, do crescimento e do desenvolvimento psicoemocional do ser, quando acontece. Mas espiritualmente é assim. Deus nos conduz esse livre-arbítrio, ele vai ampliando, tomando uma dimensão maior, na medida em que nós vamos maturando e despertando em relação à lei de Deus. E a quem muito é dado, muito será cobrado. O homem livre é aquele que mais é cobrado, porque é o que mais sabe. Diga assim. Ô meu querido, você segue o evangelho que nós pedimos, porque no evangelho consta em pleno São João, é festejada as festas que pediram a rainha, o rei pediu à rainha a cabeça de João Batista, em troca dela cantar, e deram a cabeça, e vocês festejam São João. Que sentimento é esse, meu querido? Que sentimento mau é esse? Estou revoltada. Não fique não, minha amiga, porque isso são escolhas humanas.
A sua pergunta nos leva a pensar sobre a lei de liberdade. Muitas vezes, para que nós compreendamos a lei, é preciso que nós soframos as consequências das escolhas, seja ela qual for. Portanto, nós ainda nos encontramos num estágio de ignorância em relação à lei, e quando eu falo a lei, a de Deus, assim como também a dos homens, e perpetramos uma série de ações que são condenáveis e que nos trazem mais tarde as consequências como resultados das escolhas feitas, a exemplo do que nós fazemos nesses períodos festivos, seja ele qual for, seja do São João, seja do Carnaval, seja do Natal, ou qualquer uma outra festa que, no estágio evolutivo humano, espiritual, ainda me são necessárias, como uma espécie de satisfação do ego e dos prazeres fugidios. Mas na medida em que eu evoluo, desperto, amadureço a minha consciência de dever, eu entendo que, embora necessário à comunidade, eu não preciso compactuar com esse tipo de elemento, de postura, de comportamento, quando passo a fazer escolhas mais conscientes em torno do estar bem, do estar feliz, do estar festejando, sem que isso haja um processo de criminalização, de achar que é algo que não é bom, de julgamento, de condenação àqueles que ainda assim se permitem. Porque hoje talvez eu não faça, mas ontem eu já fiz e muito. E se eu conseguir sair desse movimento, é sinal que eu despertei um pouco mais, mas não tenho que obrigar o outro a mudar, a se transferir daquele espaço psíquico simplesmente por uma imposição. Então, o que acontece, voltando ao texto da liberdade, acontece mais ou menos por esta razão. É preciso que nós nos conscientizemos que estamos em um mundo que, como disse o próprio Cristo, teria as suas aflições, os seus escândalos, conforme o capítulo 9, aqui lido pelo companheiro. O escândalo é necessário, mas ai de quem traga o escândalo. E o escândalo é sempre fomentado por uma decisão consciente ou não da lei de liberdade, do livre-arbítrio de quem o produziu. Deus não pune. Deus tem leis que vão fazer com que aquele que cometeu o desatino, o escândalo, o pecado, tenha a oportunidade de se ressarcir com a lei, voltando para que a partir das condições, depois de analisadas as consequências do ato, possa estabelecer a expiação, a prova pelo qual o indivíduo vai passar para ficar quite com a lei. Então é um processo que demanda tempo e despertar de consciência. Mas voltando aqui ao capítulo 11 do Evangelho, veja meu tempo, viu? Quando der 5 minutos você me avisa. Capítulo 10, a lei de liberdade, que eu tentei apresentá-la aqui nesses minutos de uma forma mais livre e contextual. Mas especificamente no livro dos Espíritos, no capítulo 10, nós temos esta lei que tem como subtemas a lei natural, a liberdade, a escravidão, a liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico móvel das ações humanas, que nós perpassamos de alguma sorte por cada um deles. Mas especificamente na lei natural, Kardec questiona
e vocês colocarem no cardzinho que nós recebemos, ao 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E eles responderam: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ao tempo em que todos estamos ligados, direto ou indiretamente, com as demandas e necessidades do mundo, no qual nós nos encontramos, de provas, de expiações, com as suas naturais fatalidades e situações comuns da vida. Mas especificamente na lei de pensar, Kardec vai trabalhar algumas questões. Não vai dar para ver todas, mas nós podemos pensar algumas delas. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze de absoluta liberdade? Os espíritos disseram: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe pelas. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Porque o homem, ainda que preso, subjugado, acorrentado, aprisionado em todas as suas possibilidades de agir, ele é livre no ato de pensar, como aconteceu com muitos mártires da história da humanidade, que, embora sofrendo as injunções das suas ideias, mas eles se mantiveram fiéis no pensamento a elas. A questão seguinte: é responsável o homem pelo seu pensamento? Olha que pergunta interessante. Aí se nós aprofundássemos a consciência quanto a essa questão, a de número 834. E essa liberdade de pensar, acreditem, só nessas duas. A primeira lida e esta. É responsável o homem pelo seu pensamento perante Deus, e somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Porque todo pensamento criado, projetado, ele vai ao encontro de uma outra mente que se associa e que aspira por aquele desejo, por aquelas ideias. E quanto mais nós nos alimentamos desse pensamento, criamos monoideias, criamos imagens que atrairão de forma magnética aqueles que pensam à semelhança de nós. Quem aqui já não ouviu aquele ditado que diz: dize-me o que pensa, que eu te direi quais são as tuas companhias. Quem são aqueles encarnados ou desencarnados que estarão convivendo contigo? Porque cada mente é um mundo que se constitui pela forma de pensar, e esta forma de pensar vai fazer com que o indivíduo, o homem, o espírito, possa criar as suas ideias, o comportamento e as suas ações. E é nesse ponto que Deus, e aí Deus simbolicamente, por conta que a época não se poderia trazer de uma outra forma, mas é por essa razão que a lei de Deus vai buscar aquele infrator que agiu contrariamente à sua lei. Deus não precisa estar no nosso pé, no nosso calcanhar, acompanhando. Ele apenas colocou a lei que vai estabelecer a sintonia da absorção ou da punição ou condenação, com as suas agravantes e com as suas atenuantes. Porque cada ação equivocada, cada pecado, cada injustiça, como cada benesse, cada ação no bem, vai ser avaliado pela lei de Deus, mediante a consciência da ação ou não. E o livre-arbítrio, para que nós adentremos aos finalmente,
Mas antes, um parêntese para apresentar esses dois livros, dos quais eu vou fazer uso desse, que é O Pensamento de Emmanuel, por Martim Peralva, que vai falar sobre espiritismo e livre-arbítrio, que é um dos temas da Lei de Liberdade, e esse outro que eu aconselharia a vocês a lerem, que é o livro, salvo engano, na última vez que aqui estive, fiz o comentário, que é da Moral Social às Leis Morais, de José Lázaro Borberg. É um livro muito interessante, no qual o autor, José Lázaro Borberg, ele vai fazer uma análise, um estudo de cada um dos itens de todas as 10 leis morais do Livro dos Espíritos, trazendo os seus textos, corroborando com as ideias de Kardec. E é um livro muito legal, se der. Aliás, vou até me apropriar logo para contemplá-lo aqui no nosso trabalho, quando ele vai tratar sobre a lei natural. Mas deixa eu pegar a lei do pensar, que eu acho que fica melhor para a gente, por conta do tempo. Ele vai falar o seguinte, deixa eu só me apropriar aqui, a lei de pensar. Ele diz assim, só vou ler um trecho. Se o direito de liberdade não é absoluto quando se vive em sociedade, há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta, que é a citação de Kardec. É pelo pensamento, pois, que este não conhece impedimentos. Enquanto mera reflexão, o pensamento é livre, em termos absolutos, pois não se pode penetrar no mundo interior de ninguém, impedido de pensar livremente. Assim, entendendo, o ser humano pode pensar o que quiser, não recebendo por esse ato qualquer espécie de punição. E aqui a gente pode abrir parênteses para refletir. Imaginemos se nós lêssemos os pensamentos uns dos outros. Se os nossos pensamentos fossem expostos a qualquer um, o que seria de nós? Porque o pensamento, o ato de pensar, nos revela quem somos. A qualidade do pensamento vai influir na qualidade de vida social, emocional, moral, psicológica do ser. Existe um livro, que eu não sei se vocês conhecem, de um autor americano chamado James Allen. E o livro chama-se O Homem é Aquilo o que ele pensa. E como pensa, ele vive. E ele traz uma metáfora muito interessante ao dizer que a mente do homem assemelha-se a um jardim, que quando bem conduzido, bem cuidado, é a palavra, vai produzir flores que vão embelezar o cenário para aqueles que passam. E quando vê, raramente a gente vê, pelo menos aqui em Salvador, eu não tenho essa visão frequente, de ver um jardim bem arrumado, um pomar bonito, que traz aquele estado de êxtase, de encantamento. Às vezes a gente rouba uma flor, né, que é uma atitude incorreta, porque está tão bonito, tantas flores, a gente precisa arrancar para levar a mão em cima e mata a bichinha antes de chegar em casa. Ou então joga fora, deixa no ônibus, dá a criança nesse pedaço, por aí vai. Tirou a possibilidade do outro que vinha depois dela ver aquela mesma beleza e se encantar. Por isso que não se deve levar nada quando se está em meio à natureza, apenas tirar fotos. Mas enfim, quando a gente vê um jardim bem arrumado, bem florido, a gente pensa logo, alguém está cuidando. Jardim bonito não acontece à toa, por acaso, não existe isso. Deus não vem lá regar não, todos os dias não. Ele pode dar chuva, o calor, mas tem alguém cuidando, podando. Imaginar que às vezes de ordinários, de primitivos, são eles que vos dirigem. Tudo isso mediante o livre pensar. A escolha, o livre-arbítrio do pensamento.
E para a gente fechar o encontro de hoje, eu queria trazer, se não todo, e esse livro aqui é muito legal, para quem não conhece, e eu me sinto assim honrado em dizer que eu tenho esse livro desde 1996, 95 para ser mais exato, 22/11, viu? Eu anoto todos os meus livros. E que a gente vem fazendo um estudo constante dessa série psicológica. Nesse livro, Libertação Pessoal. Porque a lei de libertação, quando bem vivida, nos levará à nossa libertação pessoal de mundos inferiores, primitivos como o nosso. Ela tem uma fala que é bem oportuna, que ela diz assim, logo no início, 2 parágrafos. A semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, quanto mais alto, maior a conquista da sua paisagem, a superação do ego permite a identificação profunda com o si, que se desvela manifestando a sua procedência divina e arrebatadora. Ou seja, enquanto nós vivermos aprisionados nas escolhas do mundo, de provas e expiações, só teremos o que ele é capaz de nos dar: prazeres do umbigo para baixo. Quando nos elevamos moral e espiritualmente, passamos a ter prazeres que no estágio nosso poucos são aqueles que os vivenciam. Aí ela diz assim: a saída dos interesses objetivos ensejam o infinito campo do mundo subjetivo, transcendentes a ser penetrado, qual afirmava São Boaventura, o doutor seráfico, que influenciou muitos místicos medievais ao enunciar que são 3 os olhos pelos quais se observa: o da carne, o da razão e o da contemplação. Esse olhar, o terceiro olho, da contemplação, é um estágio de liberdade que aquela alma se desprende do corpo, eleva-se às alturas e percebe-se filho de Deus. E finaliza o texto. O primeiro enxerga o mundo material, somos nós, presos, aparentemente livres, correndo atrás das sombras nossas. As dimensões relativas no tempo e no espaço, os objetos, as coisas, as pessoas, presos às sensações imediatas. Tem alguém que se vincule a esse estágio? Acho que não, né? Graças a Deus. O segundo vê a lógica através da arte de filosofar, ampliando as percepções da mente. É aqueles que não estão tão presos à matéria, mas às ideias. É um filósofo, é um pensador, é um artista, é um, que nem aquela música de, como é o nome dela? Marisa Monte, eu vou me lembrar, peraí, me dê só um minuto. Ele era um artista que ficava no Rio de Janeiro pintando. Gentileza. Que nem aquele dito louco, maluco, beleza. Gentileza, que escrevia citações bíblicas, e aquilo que vinha no pensamento como médio, e as pessoas achavam que ele era louco. Mas ele estava tentando captar o que estava além da matéria. Tá? Pintar os muros de gentileza, e as palavras de gentileza, é atribuída a esse pensador. E o terceiro olho, que faculta penetrar o mundo oculto da intuição das realidades transcendentes extrafísicas. Esse é aquele que verdadeiramente é livre, vivendo o mundo e o mundo, ainda que de provas e expiações. E são pouquíssimos, raríssimos, aqueles que encontramos nessa terceira dimensão do olho de Shiva, o olho transcendente. Enfim, eu penso, como é que está meu tempo? No limite. No limite? Então, a gente encerra, mas eu queria convidar a vocês a que vocês lessem esse livro,
que conhecessem, porque Martim Peralta é um estudioso, é um teórico do Espiritismo, que tem livros fabulosos, maravilhosos, até um livro mesmo, Leis Morais, de Martim Peralta, que eu tentei encontrar em casa, não achei, que ele vai tratar sobre essa lei de liberdade. Mas nesse número 32, Espiritismo e Livre-Arbítrio, ele traz a pergunta de número 843 da Lei de Liberdade, que Kardec questiona: tem o homem livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: pois se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina, estaria preso e condicionado ao fatalismo, ao determinismo. Não existe absolutos, porque não somos máquinas, somos espíritos livres pensantes. E ele começa trazendo aqui o texto. O assunto é até certo ponto complexo. Todavia, admiráveis páginas de instrutores espirituais e de companheiros encarnados têm lhes proporcionado fulgurantes interpretações, abrindo assim novos e mais amplos horizontes ao seu estudo em função da doutrina dos Espíritos. Sendo assim, para hoje, fica aí a dica para que vocês possam estudar e conhecer um pouco mais sobre livre-arbítrio, lei de liberdade, para nos perguntarmos o que estamos fazendo desta lei. Como nós a utilizamos no dia a dia? Está nos violando a passagem, nos limitando, ou abrindo espaços e acessos, portas, para mais rapidamente nos encontrarmos com Deus? Eis aí uma boa proposição para hoje, para amanhã e para a semana que se seguirá. No mais, agradeço a hospitalidade, o carinho, a atenção, o convite, e que Deus permita que voltemos ainda esse ano aqui ao NEPOM para novas reflexões em torno da doutrina espírita. No mais, muita paz e obrigado a todos. Em nome da casa, eu gostaria de agradecer a Robson pela brilhante exposição. Espero e desejo que a mensagem aqui transmitida tenha ficado nos nossos corações. E eu vou fazer uma colocação, Robson. Quando você falou de violência, né? A questão que nós estamos vivendo hoje, e onde você disse que ela é fruto dos pensamentos, das intenções do coletivo, da forma como nós queremos mudança e transformação, mas essa transformação não parte da gente, fica esperando dos outros, e isso gerando mais violência. Quando você vê uma sociedade que, na última pesquisa, a questão da liberdade, 77% favorável à pena de morte. Então, a questão da violência, ela passa pela forma como a gente quer encontrar o remédio mais rápido, né? Então, fica essa reflexão da sua palestra. Eu mesmo digo ao amigo aqui que, para mim, foi uma viagem muito grande. Apesar de ser um questionador, Chico, o tempo todo, e muitos da gente aqui ficamos o tempo todo entre o passado e o futuro, e esquecemos do agora. E o agora é a nossa liberdade. Porque o passado não existe e o futuro é uma ilusão. E essa liberdade, no dia que a gente internaliza ela, nós vamos mudar a forma de ver o mundo e agir no mundo. Que às vezes nós não observamos, mas não agimos. Ficamos naquele estágio, como você me colocou aqui, só de observação. Mas vamos lá, gente, lembrando mais uma vez, está aberto o curso para de acolhimento. Então, o segundo dia, recebendo doações de produtos não perecíveis e enxoval de bebê para a gestante. Esse é o trabalho que não é bom, já vem fazendo há um bom tempo, né? Então, nós estamos precisando desse apoio. Vamos fazer a prece de encerramento, pedindo aos irmãos passistas, né? E eu passo coletivo? Individual. Então, onde você passa individual, vamos, nesse momento, aquietar nossas mentes,
assim como fizemos no início, para o agradecimento, nós vamos para a abertura, nós vamos fazer agora para o agradecimento. E aqui, mais uma vez, nós vamos orar pelos Espíritos que aqui nos protegeram, como sempre, como pedindo, eles estão aqui conosco, nos dando apoio, nos dando suporte, nos inspirando. Oremos pelos irmãos. Façamos uma prece para os Espíritos, colaboradores e protetores desse pai dessa casa, em especial ao nosso Coronel Santarém, fundador desse espaço, realizador, que se encontra no mundo maior, e com certeza ele está conosco, sempre está aqui, acaba sempre aqui à minha direita. E aqui mais uma vez, Coronel, nós damos graças ao Senhor por ter aberto essa casa de auxílio, de acompanhamento, de esclarecimento para aqueles que precisam. Oremos por ele. Por fim, pedir ao Pai Celestial que continue nos abençoando, não só nós, mas toda a sociedade, e que a gente possa ser instrumento dessa paz, e que alcancemos essa liberdade tão desejada por nós, mas que só depende da gente. Em teu nome, com a tua permissão, mais uma vez, nós damos encerrado, que a paz do Mestre Jesus continue reinando em todos os nossos lares. Muita paz para todos e tenham um bom final de semana. Você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar, sabe? Você é minha sorte, o meu destino, a minha sintonia, o meu caminho, força de continuar, sabe? Você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, a absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, alibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura.
O amor é a cura. O amor é a cura. O amor é a cura. O amor é a cura. Emmanuel, Emmanuel, o amor é a cura. O amor é a cura. O amor é a cura. E